aqui comigo aqui. Obrigado. Nós vamos então, depois de cantar louvores ao nosso Deus, obviamente nós queremos saber o que Deus quer com nossas vidas, com nossos corações nessa noite. Então é importante que a gente use um pouco realmente do nosso tempo aqui para prestar atenção. Não é muito tempo, mas ele é importante e nós precisamos disso. Nós precisamos da palavra de Deus a cada momento. Então abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos para a gente falar com o nosso Deus mais uma vez nessa noite. Querido Senhor, muito obrigado. Nós cantamos louvores exaltando o seu nome, louvores que desafiavam os nossos corações a partir da salvação que o Senhor nos deu, louvores que nos encorajavam a dar graças também ao seu nome, por aquilo que o Senhor fez por nossas vidas e também por aquilo que o Senhor é. Nós queremos agora, Senhor, concentrar nossa mente, concentrar o coração, para que a gente tenha toda a atenção voltada à sua palavra e que qualquer coisa que venha atrapalhar, nós pedimos que o Senhor nos ajude no sentido de não permitir que elas sejam um obstáculo para que a palavra do Senhor fale em nossas vidas. Oramos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo, certos de que também o Senhor é quem controla a minha vida, enquanto eu estou dizendo a sua palavra, enquanto eu estou pregando a sua palavra. Eu oro por isso em nome de Jesus também. Amém, Senhor. Muito bem, vocês sabem que eu estou lá em Oséias, então obviamente alguns já estão com o dedo lá no profeta, outros pelo menos marcado. No mínimo, alguns já sabem pelo menos que a Bíblia, no Antigo Testamento, tem um profeta chamado Oséias. Eu estou no capítulo 2, e semana passada eu ia terminar a partir do versículo 14, e obviamente eu não consegui, então eu pretendo terminar a mensagem da semana passada hoje. Com toda certeza, você foi lá no grupo da igreja, no link colocado lá, e ouviu, né? Eu fico muito orgulhoso disso, de que a maioria fez isso. Não teve nenhum amenzinho empolgante aí, não. Mas obrigado àqueles poucos que falam, muito obrigado, pastor, por deixar lá para a gente ouvir de vez em quando. Muito bem, nós temos então todo esse capítulo 2, tratando desse juízo que Deus traria, dessa disciplina que Deus traria. E o grande desafio aí é: abandone imediatamente a idolatria. Essa era a palavra de Deus para aquele povo. E você vai observar que o livro, o escrito do profeta Oséias, ele vai continuar tratando disso, desse desejando, estimulando, encorajando o povo para que o povo abandone os seus deuses ali. E para nós está sendo bem claro, eu acredito nisso, de que os deuses não se constituem exatamente em alguma coisa, em algum objeto, mas nossos deuses são mais abstratos, Algumas vezes eles são nossos próprios desejos que dominam sobre o nosso coração, o qual o Senhor Jesus deveria fazê-lo. Do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 5, nós vamos ver um povo inclinado à idolatria, e aí a idolatria é comparada a uma relação de infidelidade, de adultério. Então, quando eu divido meu coração com outro Deus, seja ele
um objeto ou não objeto, seja ele palpável, tocável ou não, eu estou sendo infiel para com o meu Deus. E o resultado dessa idolatria, nós tratamos isso no versículo 6 até o versículo 13, né? Aqueles estágios da disciplina em que Deus estava fazendo o possível para não aplicá-la, porque a disciplina de Deus, embora seja necessária e seja boa para nós, mas aquele que está aplicando a disciplina, ele sofre muito. E Deus estava tentando dar todas as chances ao povo dele, ao povo chamado povo da aliança, povo de Israel, para que o povo se arrependesse antes que o tempo chegasse. E uma boa aplicação para nós é lembrar que Deus vai nos dando chances, vai nos dando oportunidade. E se hoje eu ouvir a voz do Senhor, eu não posso endurecer meu coração. Olha, eu fui tocado pela mensagem, então Deus está falando no meu coração, e eu preciso então ajustar a minha vida, trabalhando no meu coração, permitir que o Espírito do Senhor, através da sua palavra, trabalhe em minha vida, para que a disciplina de Deus não venha sobre mim. O livro dos Hebreus diz que dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E ele não está dizendo para os incrédulos, tá? Os incrédulos já estão condenados, segundo a palavra de Deus. Ele está dizendo para os crentes. Então, se Deus estiver falando no meu coração, seja hoje à noite ou qualquer momento, seja lá no meu tempo de leitura bíblica, de oração, Deus está me incomodando, eu tenho que acertar a minha vida com Ele. Do versículo 14 ao versículo 23, então foi aí que eu parei, em parte eu parei aí. Tá? O mais surpreendente que eu quero, que eu vejo aqui, não somente aqui, à medida que nós lemos as Escrituras, e até estudando livros da Bíblia, por exemplo, como o caso do livro do Gênesis, na parte da manhã da igreja, é possível observar Deus continuamente chamando a sua criatura, chamando o homem, convidando o homem, dando oportunidade de redenção a este homem. E esse capítulo 2, não somente o capítulo 2, mas o capítulo 1, quando começa com uma palavra dura de denúncia ao povo de Deus, mas ali no capítulo 2, versículo 1, versículo 11 do capítulo 1 até o 2:1, Deus vai dando uma palavra de redenção, uma palavra de graça, uma oportunidade de recomeço, e Ele faz isso diariamente conosco. Deus vai desejando nos trazer de volta. Tá? Por isso que eu fico surpreso, porque qualquer um de nós, quando nós investimos muito na vida de alguém, num relacionamento, numa amizade, a pessoa não nos dá um retorno, nós não quero mais conversar com essa pessoa, não quero ter um relacionamento com essa pessoa. Mas Deus não é assim. Deus é tão surpreendente que mesmo a despeito da nossa inclinação pecaminosa, da nossa infidelidade para com Ele, Ele prefere ministrar graça abundante a nos banir da sua presença. Qualquer um de nós diríamos, vai embora, eu não aguento mais dar oportunidade para esse povo. Mas a natureza e o caráter de Deus é diferente, né? Ele pensa completamente diferente dos nossos raciocínios e lógicas humanas. Deus vai dando oportunidades graciosas, né? Ministrando graça sobre graça às nossas vidas. Então, o desafio de 2:1-23 é: jogue fora os seus ídolos, volte àquela comunhão com o Senhor. E nós tratamos um pouquinho, né, da definição de redenção, que é livrar-se de um perigo, salvar uma pessoa que está a caminho da morte e destruição. Na verdade, redenção, em termos teológicos, resumidamente, ela é a libertação total do pecado e dos seus efeitos, tanto da sua criatura como da sua criação. A promessa de Deus é que um dia Ele vai trazer ordem a todas as coisas.
Por isso que essa canção, a última canção que foi cantada aqui, ela é muito bonita, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, Ele começou a sua obra de redenção, deu oportunidade de salvação a todas as pessoas, mas um dia Ele vai voltar, e Ele vai dar a plenitude, Ele vai dar, vai completar a obra do Senhor aqui na terra, que já começou lá em Gênesis capítulo 3, a obra de redenção, quando a sua criatura cai. E aí Ele nos chama de volta a esse primeiro amor, né? Aqueles que estão distantes, é um convite ao arrependimento, né? E aí a redenção, uma redenção necessária, implica a purificação espiritual. E nós paramos aí, na verdade, nós somos um pouco além disso aí, dessa purificação. E em segundo lugar, eu quero ver com vocês aqui, a redenção necessária. A terra precisa de uma redenção, nós precisamos de uma redenção, e essa redenção, ela implica a reconciliação. O que exatamente é a reconciliação, meus irmãos? Reconciliação é fazer as pazes. E em termos de Bíblia, daquilo que a palavra de Deus revela, é remover o problema. Agora, qual que é o problema para ser removido? E o que tem, que relação isso tem com a paz? Então eu quero voltar lá antes de qualquer coisa, capítulo 2 de Oséias, vamos ler a partir do versículo 14, que é o trecho, aí não fica tão quebradinho, né? Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei Gomer, né? E a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É uma alusão ao que Deus queria fazer com o seu povo. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale da aflição, por porta de esperança. O Senhor deve estar vale de Acor, vale da aflição. Será ela agradável, obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Ele está lembrando aqui aquele tempo que ficou lá no deserto. Foi o melhor tempo de relacionamento entre Deus e o seu povo. Lembra quando deram os 10 mandamentos? Aí a turma respondeu: não, nós cumpriremos tudo isso. Havia uma disposição coletiva e impressionante em fazer a vontade de Deus. Mas, não sei se o povo lá era brasileiro também, a coisa acabou rapidinho. Foi embora essa disposição deles. Versículo 16: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Baal é um dos deuses aqui que perturbava Israel de ponta a ponta. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais me lembrarei desses nomes. E nós vamos tratar a partir de agora do versículo 18, né? Porque esses anteriores eu já tratei semana passada. Naquele dia farei a favor dela, de Gomer, então se referindo a Israel, aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, ou em amor leal, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia, e aí nós terminamos no último naquele dia, né? São 3 naquele dia, no dia da redenção. Naquele dia eu serei agradável, serei gracioso, obsequioso, diz o Senhor,
obsequioso aos céus e estes à terra, na terra obsequiosa ou graciosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo eu direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Você vai falar, poxa, eu li aqui, eu não entendi quase nada, tal. Há algumas coisas aqui que vão se repetir, você vai perceber até no próprio livro. Ele está tratando aqui, inicialmente, de um relacionamento entre Deus e o seu povo. Um relacionamento em que havia uma tensão. Por quê? Porque Deus estendia a mão. Só por gentileza, Albertino, faz favor, liga esse ventilador para mim, por favor, obrigado. Deus sempre estendendo a mão, Deus sempre sendo favorável ao seu povo, e a resposta que o povo dava era uma resposta de: olha, Senhor, a gente está mais satisfeito com Baal, nós estamos mais satisfeitos com os Baalins, são os deuses derivados de Baal. E isso vem chamando muito a minha atenção, no sentido de que essa resposta nós damos para Deus também. Deus nos tirou, nos livrou, nos libertou do poder do pecado, e muitas vezes, infelizmente, a nossa resposta é: Senhor, eu prefiro os meus Baals, eu prefiro os meus Baalins, eu prefiro os meus deuses. E talvez a canção, quando diz vem Senhor Jesus, ou vem depressa Senhor Jesus, talvez seria mais significativa para nós, é porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo implicará a dar plenitude à redenção, a arrancar definitivamente o pecado do nosso coração, a nos dar um corpo que não terá corrupção, não será afetado. Então no versículo 18, você pode observar: naquele dia eu farei a favor dela uma aliança com as bestas feras do campo e com os céus. Então ele começa a universalizar esse tipo de redenção. Por quê? O finalzinho aí do versículo 18: e farei meu povo repousar em segurança. Versículo 19, ele fala sobre um relacionamento permanente com o povo. E no versículo 20, ele fala de um relacionamento que envolve lealdade e compromisso indissolúvel de Deus para com seu povo. Aqui se trata inicialmente do povo de Israel. Mas uma nova aliança foi feita em Jesus Cristo. Irmãos, uma nova aliança que incluía todos nós. Todos aqueles que agora não necessariamente precisava nascer com sangue abraâmico, nascer da aliança, ser um descendente de Abraão, ou nem se tornar necessariamente um adepto da religião judaica, que é chamado dos prosélitos. Agora era a fé, a confiança de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele havia morrido em substituição à minha morte. Por quê? Porque o meu sacrifício de nada valeria. Então a minha confiança nesse Senhor me inclui nessa nova aliança. Uma aliança em que um dia Deus fará o seu povo descansar em paz. Mas no momento ainda não acontece isso. Parece que há um conflito em andamento.
E aí os termos usados em Oséias vão indicar a universalidade deste conflito, desta tensão. Um pouco disso aparece no Evangelho de João, mas eu quero tentar pensar aqui com vocês, e talvez aqueles que são mais piedosos, aqueles que sempre estão lutando com essa crise do pecado, compreenderão como é isso. Infelizmente, alguns crentes não têm nenhum problema com o pecado, nenhum problema de consciência com o pecado. Aliás, a tendência é sempre minimizar o pecado. Não é tão grave assim. E eu digo que 40 anos atrás a gente se sentia escandalizado quando um crente mentia. Hoje é normal. Mentira não é mais pecado, segundo alguns. Imagine se alguém adulterava. Isso era assim quase que o estopim para Jesus Cristo voltar. Quando o crente fazia isso. Hoje tudo é normal. Tudo é normal. Nem é tão pecado assim, porque a gente vai minimizando, mas ainda há aqueles, e espero que aqui existam muito desses, que tem aquela luta, aquela crise de consciência com o próprio pecado, praticamos, erramos, impulsivamente, tomamos uma conduta, uma atitude pecaminosa e entramos num conflito, e alguns de nós diz para si mesmo: quando é que eu vou me livrar dessa natureza pecaminosa? Quando é que eu vou me livrar dessa força que fica dominando o meu coração e me leva a fazer aquilo que eu não quero fazer? Que me empurra a fazer aquilo que eu não quero? Como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos: o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico, mas o bem fica difícil. Porque existe ainda um conflito cósmico, um conflito universal. E o apóstolo João vai fazer isso no seu evangelho, quando ele coloca lado a lado a morte e a vida. Lembra quando Jesus Cristo chega lá no vilarejo onde seu amigo Lázaro morre? Jesus vê ali então as consequências do pecado, que é a morte. E Jesus Cristo, sendo o autor da vida, se encontra com a morte. Jesus Cristo, sendo a luz desse mundo, lida com as questões das trevas, ilustrado na cura de um cego. Nós temos no livro de João a atuação do Deus desse século contra o Filho de Deus. Os poderes dos céus e os poderes do inferno estão atuando, estão lutando, né, neste mundo. Então há essa tensão. E nós cremos pela palavra do Senhor, pelas promessas do Antigo Testamento, por uma palavra agora de Oséias, que Deus em Cristo Jesus vai cessar um dia, vai trazer um cessar dessa tensão, e Ele vai estabelecer um relacionamento permanente, eterno, com a sua criatura, com o homem. Dá uma olhada aí. Vira e mexe eu passo por aí, né? Mas não tem como não passar por Apocalipse e ser alimentado por essa palavra de esperança. Nunca mais haverá qualquer maldição. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Tá? Depois de todos aqueles julgamentos. Em Apocalipse, chega lá no finalzinho, ele diz, né, João escreve: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na terra, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não mais haverá noite, nem precisam eles, né, o povo, a população, a multidão, de luz de candeia, nem do sol,
porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha que palavra de esperança que traz para todos aqueles que lutam com esse conflito pessoal de consciência, essa luta entre o antigo homem, o velho homem, a natureza caída e a natureza de Cristo. Então há essa promessa aqui em Oséias, mas isso não aconteceu até hoje. Apocalipse a gente sabe que aponta um pouco mais para frente. Nunca houve na história de Israel, do povo de Deus, e nem da própria igreja, um acontecimento na proporção que Oséias fala, desse relacionamento único de Deus com o seu povo. E quando que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando o reino de Deus for absolutamente implantado nesta história. Nos profetas, outros profetas do tempo de Oséias, eles tratam disso, né? E uma promessa sobre o reino que envolve tratar o povo de Deus, que hoje é a igreja, com retidão, com justiça e com amor. Eu quero que vocês olhem dois textos. Eu separei aqui para você e eu vou ler com tranquilidade esses textos aqui, sobre o reino de Deus, sobre alguns aspectos do reino de Deus. Um deles é Isaías 11, versículos 1 até 11. Está aqui no projetor, na tela. Olha só. Do trono de Jessé, do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, sairá um rebento. Jessé é o pai de Davi. E das suas raízes um renovo. Então, percebendo que é alguma coisa boa aqui, e é de fato. Repousará sobre esse rebento, sobre essa raiz, esse renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Está falando desse tal de renovo aqui. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade, com equilíbrio, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará seus perversos. Quem acompanhou as mensagens em 2 Tessalonicenses pode lembrar um pouquinho disso aí. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Rins, ou a palavra pode ser também para gordura, aqui do lado. Então essa é mais ou menos uma proposta do reino de Deus. Isso nunca aconteceu aqui na terra, mas tem mais. Estou no versículo 5 ainda. Olha só, nesse tempo em que será implantado esse reino, o lobo habitará com o cordeiro. O que está acontecendo isso? Lobo é carnívoro, então a ovelha vai devorar, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Isso é impossível. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Mas leão comer palha? Há uma harmonia entre os animais. Isso nunca aconteceu na terra, exceção antes de Gênesis 3. Que tudo indica que os animais eram herbívoros e não carnívoros. Então eles não atacavam um ao outro. Com a queda e depois do dilúvio, tudo mudou. Mas o que o profeta Isaías está dizendo aqui? Que isso vai ser retomado um dia. A harmonia, o equilíbrio virá. Quando Deus trazer esse relacionamento permanente
e leal para com seu povo no seu reino. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Vocês não sabem que a áspide é uma serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, também outro tipo de cobra aí, de lagarto, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, algum descendente de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Olha de novo, lembra lá o profeta Oséias falando naquele dia, Isaías também se referindo a um determinado dia, o dia da redenção. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito e de Patros, da Etiópia, de Elão, Sinar e Amate e das terras do mar. O profeta está indicando, irmãos, uma redenção aqui. Um dia na história, nós vamos ver a terra em plena harmonia. E eu gostaria de que você olhasse agora de novo, como foi citado hoje de manhã, o meu mais preferido texto de Romanos 8. Abra lá agora, você vai estar comigo. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18. Acharam aí Romanos 8, 18? Diz o seguinte aí, olha: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa, o que ele quer dizer com isso? O que a natureza, a criação aguarda, né? A esperança dela aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida, receberá a redenção do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que toda a natureza grita, geme, inclusive nós, os que foram salvos por Jesus Cristo, por uma redenção. Por isso que cantamos: vem Senhor Jesus, porque ainda estamos presos nessa terra, porque ainda o pecado nos oprime, porque ainda lutamos com essa crise de que permanentemente há uma natureza nos incomodando e nos avisando que nós temos um problema com Deus. E a redenção, ela promove a remoção definitiva desse problema, faz as pazes com Deus. Um outro texto é bem grande, eu vou passar rápido aqui, que eu só quero mostrar para vocês o versículo 20, né? Aqui, também de Isaías, que eu acho sensacional, tá? Só para vocês verem no comecinho, Isaías 65 está aí: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aí olha só o versículo 20: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus, porque morrer aos 100 anos, alguém tem 100 anos aqui? Eu acho que não, né? É morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. É a promessa de Deus por um tempo em que nós seremos libertos da escravidão do pecado. Então a redenção, ela implica reconciliação, Deus trazendo para si definitivamente, permanentemente o seu povo, né? E em terceiro lugar,
que nós vemos aqui, pode voltar sua Bíblia lá para Oséias. A redenção implica a concretização da promessa. O texto que eu li de Lucas hoje, Zacarias tinha essa esperança de redenção, como muitos profetas do Antigo Testamento, homens do Novo Testamento, aguardavam essa redenção. E aí lá em Oséias, capítulo 2, o versículo 21, aparece a última vez aí, nesse capítulo, olha só, versículo 21, naquele dia, qual dia? No dia da redenção, eu serei favorável, diz o Senhor, serei favorável aos céus, e estes a terra favorável ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel, semearei Israel para mim na terra, me compadeci-ei da desfavorecida, da Lohuama, que nós aprendemos no capítulo 1, e de Lohami, o meu povo, eu direi que ela será lugar de desfavorecida será graciosa, e lugar de não meu povo, ela chamará meu povo. Não? Então Deus agora vai fazer com que a sua promessa se cumpra. Só que nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vai tendo o seu tempo de cumprimento. Então ela tem estágios de cumprimento. Parte disso, do cumprimento da palavra do Senhor, é feito na cruz, quando na vida de Jesus Cristo, quando ele alguns olham para ele, né, como Zacarias fez, lembra lá de Lameque, que fez também com o seu filho Noé, pega e fala, olha, esse aqui, ele vai anteceder aquele que virá. E quando Jesus Cristo é apresentado no templo para Simeão, Simeão olha e fala, esse vai trazer salvação ao nosso povo. Ele vai trazer, ele vai ser luz aqui. Então Deus lá em Oséias, aqui em Oséias, ele vai olhar, vai pegar figuras reais, a vida de Oséias, a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, para expor o seu plano de disciplina e de redenção a Israel. Infelizmente, apesar de toda essa palavra, Deus chamando o seu povo, sempre chamando, a resposta sempre foi negativa. Cerca de 40 anos depois dessas profecias, 40, 50 anos depois, Israel começa a ir para o cativeiro. E a mesma palavra que predisse que o povo seria escravo, também disse que Deus daria salvação, redenção e libertaria o seu povo, né, do pecado. Eu quero terminar aqui fazendo algumas aplicações. Nós temos batido nesse versículo bastante. Hoje de manhã, o Ricardo também, no seu estudo. Porque essa é a primeira palavra de esperança e redenção ao povo de Deus. A promessa de um descendente que morreria, a promessa de um descendente que traria salvação por meio da sua morte. A serpente lhe feriria o calcanhar e ele esmagaria a cabeça da serpente, símbolo de símbolo de todo o mal que contaminou a criatura de Deus na terra. Irmãos, desde Gênesis 3, o mundo vem lutando, vem sofrendo as terríveis consequências do pecado. Nós sofremos isso particularmente. Nós olhamos situações ao nosso lado injustas, a corrupção a todo momento. E talvez essa palavra seja para nos lembrar
novamente de que Deus vai tratar isso, de que Deus não esqueceu da história. E essa redenção, ela vai começar com a confiança, a fé na mensagem de que Cristo é o único que pode nos dar perdão e salvação da destruição e da morte eterna. Essa redenção também começa na confiança de que Ele é que nos traz a paz com Deus. Ele é que vai remover o problema. Ele é que vai lidar com aquilo que nos separa de Deus, com a barreira que o pecado impõe nesse relacionamento entre nós e Deus. Mas que Jesus Cristo resolve isso para nós através do seu sangue, quando Ele nos purifica de todo pecado. E diz que e o apóstolo Paulo diz que nos apresenta como uma igreja sem mancha. Embora a gente olhe assim para o nosso próprio coração e diga, como é que é isso? Mas Deus em Cristo Jesus nos vê dessa forma. E o que nós devemos fazer? Qual é a nossa tarefa? A primeira delas, irmãos, é confiar e descansar na promessa de Deus. Na promessa de que Deus trará ordem a todas as coisas. Deus vai ajustar. Maranata, vem, Senhor Jesus. A redenção virá. A libertação virá completa. E enquanto isso não acontece, olha, eu confio nisso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Enquanto isso não acontece, qual é a resposta que eu devo dar? Qual é a resposta? Eu devo servir aos deuses e dizer, bom, Deus esqueceu de nós, Deus não está nem se preocupando, o Senhor nem liga para a gente, deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu tomar conta, não quero saber nada do Senhor, Ele que se vira. Essa é a resposta que Israel estava dando para o Senhor. Nós preferimos Baal, nós preferimos os nossos deuses, mesmo com a promessa de que Deus, ainda com toda dificuldade, ainda trataria o coração do povo, mas a resposta era, nós preferimos os nossos deuses. E talvez a nossa resposta hoje seja mais ou menos isso. Eu entendo que Jesus Cristo me salvou, né? Talvez Ele não fez mais nada do que obrigação dele. Eu entendo, eu confio no Evangelho, acredito na Bíblia. E qual a resposta prática disso? Quando a música foi escolhida, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é no sentido de que Jesus morreu na cruz e agora eu tenho que fazer algum pagamento para Ele. Mas Ele morreu e me deu salvação. Ele morreu e me salvou. Qual é a resposta que eu dou para isso? Eu ignoro, cuido da minha vida, ou eu adoro esse Deus, ou eu me curvo diante de Deus, ou eu me rendo diante desse Senhor. Qual é a resposta que Deus esperava de Israel quando Ele libertou o seu povo do Egito? Não terás outro Deus diante de mim, a mim somente adorarás e se curvarás. Mas Israel deu uma resposta obstinada, ingrata para o Senhor. Qual é a resposta que eu dou a tão grande salvação? Qual é a resposta? Mesmo que você tenha qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de indiferença com relação a Deus, com relação a um culto, com relação à adoração, talvez alguns nem se importam com isso. Talvez seja mais um dia que eu estou na igreja e vou para casa e parece que não ouvi nada. Eu sei que mesmo assim Deus vai ministrar abundante graça na sua vida, por causa da natureza dele. Mas Deus fez isso na vida de Israel através de um caminho muito difícil. Por isso que o autor do Hebreus disse,
Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, como foi o povo nos dias da provação. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, apesar dele ser gracioso. Qual é a resposta que eu dou a tão grande salvação? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor ministra graça sobre graça em nossas vidas, e apesar de todo o nosso demérito, toda a nossa indiferença, toda a nossa postura de não estou nem aí, quero cuidar mais da minha vida do que qualquer coisa, mesmo assim o Senhor é gracioso e estende uma palavra de advertência, estende uma palavra de graça, estende uma palavra para nos chamar ao caminho novamente. Quando o Senhor falou ao coração daquela igreja em Éfeso, que havia perdido essa vibração, esse brilho pelo Evangelho, apesar de ser uma boa igreja. E algumas pessoas são bons crentes, mas perderam esse brilho. Toque no coração delas para que volte a esse amor. Toque no coração delas para que elas abracem a fé em Jesus Cristo, como talvez tenha acontecido lá no passado, quando se converteram, mas foram perdendo por inúmeras situações essa paixão pelo Senhor. Traga elas, Pai. Traga essas pessoas. E aqueles que estão caminhando ao lado do Senhor, estão com a sua fé em atividade, continue fortalecendo para que nada, para que os obstáculos da vida, para que o pecado ou Satanás abale a vida dessas pessoas. Fortaleça a fé, dando certeza de que um dia o Senhor trará a harmonia a todas as coisas, endireitará esses caminhos e implantará um reino justo aqui na terra. E aqueles que forem fiéis reinarão com o Senhor para sempre. Nos alimente com essa palavra, Senhor. E aqueles que ainda não tiveram um contato com Jesus, que possam ter, que possam depositar a sua confiança em Cristo Jesus. Por favor, Pai, que o nome do Senhor seja de qualquer forma, independente de nossa indiferença, glorificado, honrado, enaltecido, e que a glória seja dada totalmente a Ti. Eu peço que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos aqui, que essa semana seja uma semana ao lado do Senhor, lembrando desse relacionamento próximo, em que o Senhor ministrará graça abundante sobre a vida de cada um.